verso de número 38 em diante. Nós vamos aprender um pouco com essas duas irmãs na noite de hoje. E indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado eu ficar a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e preocupadas com muitas coisas, entretanto, o pouco é necessário, e mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em outra versão está assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado eu sozinha com muito serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, quando nós falamos de avodar, na sua essência, a palavra, eu quero compartilhar para você, é uma palavra em hebraico que significa serviço, trabalho, adoração, ministério, serviço a Deus na Bíblia e na cultura judaica. Avodar vai além do trabalho comum. Ela carrega a ideia de ir e servir a Deus com dedicação, entrega, propósito. Amém? Então, avodar. Quando nós falamos de adoração, nós vemos na figura de Marta e Maria que isso todo servo de Deus carrega. Mas muitas das vezes, um desses grandes atos de servir ele grita maior, e muitas das vezes é a essência de Marta que pega no discípulo, que faz muito, trabalha muito, enche muito, se obriga, coloca muitas obrigações sobre a vida dele, porque ele quer servir. E assim como Marta, mesmo ela tendo aberto a casa, você viu comigo que foi ela quem abriu a casa para o Senhor Jesus. Foi ela que trouxe a essência da palavra para dentro de casa. E muitas das vezes, nas suas inquietações, ansiedades, muitas das vezes, isso nos rouba. Porque nós queremos fazer muito para Jesus, sim ou não? Assim como Marta e Maria. Só que Marta, como nesse primeiro momento, ela queria fazer muito, entregar muito para Jesus, porém ela estava perdendo o essencial, que era o tempo com Jesus. E muitas das vezes, na essência, na correria da nossa vida, nós queremos fazer muito, entregar muito para Jesus, colocar muito, servir muito, mas nós somos roubados da essência, da intimidade com Ele. Então, na noite de hoje, o que o Senhor ele tem para nós? O que o Senhor ele está nos levando a construir? É voltarmos à essência. Jesus ele não corrige Marta, falando para ela: Marta, você está errada no servir, você está errada nesse tipo de entrega. Mas ele está falando para Marta: Marta, tem uma boa parte, ou seja, volta para o propósito, você me trouxe para cá.
E ela está perdendo a palavra, ela está perdendo a essência, o tempo. Não sei você, quando você recebe uma visita na sua casa, entrega todo o tempo para aquela pessoa. Não tem como você receber uma visita e falar que você está preocupado com ele, arrumando o quarto, arrumando a cozinha, arrumando a sala. Não, eu estou servindo. E você está perdendo a essência, que é o tempo com aquele que chegou. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então Marta, ela estava fazendo, ela estava servindo. Foi ela quem chamou, foi ela quem convidou, foi ela quem apresentou Jesus para a família. Ela que abriu a porta, aí ele falou: olha, fica em casa. E a gente vai ver que, decorrer da história bíblica, toda vez que Jesus passava por aquela região, ele se hospedava na casa de Marta e Maria e seu irmão Lázaro. Esse mesmo Lázaro que a gente vê que futuramente Jesus se demora de vir a curar de uma enfermidade, a receber o convite de Marta ou de Maria, uma carta dizendo que o irmão estava enfermo. E Jesus era um íntimo de Lázaro, era um amigo íntimo, era um amigo que chamava Jesus. Portanto, foi Marta quem abriu as portas, mas no afazer ela estava perdendo a essência, que era a palavra, que era a presença de Jesus. Ah, mas pastor, eu estou fazendo muitas coisas. Eu estou no discipulado, eu estou pregando, eu estou ganhando vidas, mas, queridos, Deus ele não quer. Ele está mostrando para nós que antes de ele ter as suas mãos à sua disposição ao serviço, é necessário um tempo de intimidade. É o tempo de voltar para a mesa com ele, é o tempo de parar, de ouvir, de ter intimidade com o mestre, para depois dar o resultado. Avodar então é trabalhar, é servir, mas com intensidade, uma entrega total a Deus. Amém? Então Deus está falando para Marta: Marta, Marta, volta para o propósito, porque muitas coisas são necessárias, muitas coisas tem. Aqui no verso de número 40, Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu ficasse a servir sozinha? Ordena, manda, pois que venha e me ajude. Verso de número 41, e Jesus lhe respondeu: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirado. Deixa eu falar para você, a essência é voltar para a palavra, voltar para a presença, porque na presença o que o Senhor te entrega, ninguém tira de você. Sabe quando Jesus pega e dá referência, ele não está falando, deixa de fazer um e se aplica a outro, porque dá para você servir a Deus se você tiver intimidade com Ele. Quando Jesus ele começa a trazer, falar sobre intimidade, a gente vai ver ainda que no capítulo 11 de Lucas, os discípulos eles entendem que eles querem servir, eles querem fazer, mas eles têm algo que eles precisam aprender, que é voltar para a intimidade, que é aprender a adoração, a oração, buscar a presença de Deus, não como um rito. Eu acordo cedo, oro e faço as minhas atividades. Não, querido, é um tempo de intimidade com Deus primeiro, é um tempo de entrega, de comunhão com Deus, para depois a gente voltar a servir, a fluir. Amém? Você está comigo, sim ou não? Fala assim, então, uma entrega também é adoração, servir é adoração. Amém? Então vamos caminhar. Então Marta para nós, ela representa o quê? Serviço sem descanso. Nós fazemos para fora, ou fazemos até dentro de casa, ou ministerial, mas nós não temos o tempo de descanso, o tempo de olhar no olho, o tempo de olhar para dentro de nós e ver o que está faltando.
tempo de recuperar as forças, tempo de olhar para o Senhor e ver para onde Ele está te direcionando naquele tempo, de perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Atividade demais, serviço demais, entrega demais. Aí chega um tempo que o Senhor Ele te freia. E quando o Senhor te freia, não é porque Ele quer te diminuir, não, Ele quer que você cresça nele. Ele quer que você tenha um tempo com Ele. Ele está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. Porque quando Ele tem as tuas mãos, sem ter seu coração, vai vir frustração, vai vir dureza, vai vir cansaço. E muitas das vezes nós saímos nessa linha, porque, como eu ouvi muito esses dias, essa semana, é uma linha muito tênue entre você fazer, entregar e você parecer que tudo você está fazendo para Deus. Porque é muito fácil você sair da linha do propósito e entrar só no ativismo. Sim ou não? Eu estou fazendo, e de repente você está no meio. Só está entregando o resultado, mas não está tendo a presença, não está tendo direcionamento, não está ouvindo o que Deus está te direcionando para que você faça naquele tempo. Porque existem fases na nossa vida. Amém? Então nem todo serviço é alvorada, nem todo serviço é adoração, porque eu posso estar servindo naquilo que o Senhor me chamou para fazer e aquilo ser um ato, ser uma entrega de adoração, aquilo te trazer alegria, leveza, você sabe, olha, eu estou fazendo, mas isso não está me roubando outras coisas. Você vê que na narração, na narrativa de Marta, ela está fazendo. E ela tem muito serviço, muitas coisas para fazer, porque ela está preocupada com a mesa. Ela está preocupada com os discípulos que estão vindo, a multidão que está entrando dentro da sua casa para ouvir Jesus, o mestre, entregar. Ela está preocupada em servir as pessoas, servir bem, muito serviço, muita entrega. Então ela se preocupou com a mesa, mas ela não se preocupou com o altar. A diferença de Marta e Maria é que Marta se preocupou com a mesa, com servir as pessoas, e Maria estava preocupada com o altar, com o seu coração. Imagine que quando o mestre entra dentro da sua casa, Marta ela já acha um lugarzinho nos pés do mestre. Era Jesus pregando, direcionando para 30, 40, 50, não sei quantas pessoas comem naquela sala, naquela casa. Mas Jesus ministrando e olhando os olhos cheios de lágrimas de Maria nos seus pés. E ao mesmo tempo, Jesus conhecendo o coração de Marta, preocupada, cansada, fadigada com os afazeres, ao ponto dela se levantar e vir até o mestre. Senhor, o Senhor não se importa, estou fazendo tudo sozinho, está sobrando tudo para mim. Marta, Marta, quantas vezes o Senhor não nos chamou assim? Marta, Marta, volta para o propósito, volta para a melhor escolha, volta para os meus pés. Quando ele olha e dá como modelo Maria, ele fala assim: olha, ela escolheu a boa parte. Sabe, talvez na noite de hoje o Senhor está querendo te chamar numa palavra simples, falando assim: olha, eu só quero você de volta comigo. Eu só quero que você volte a atenção para aquilo que eu estou falando com você no secreto. É quando as luzes se apagam, quando a porta se fecha, quando o seu coração se abre. Porque não adianta você entrar no seu lugar secreto com Deus, fechar a porta e o coração continuar fechado. É você entrar no seu lugar secreto, trancar a porta, abrir teu coração e entregar ele diante de Deus.
eu tenho uma adolescente em casa e ela está martelando minha cabeça esse dia. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar um jeito. E eu não respondo, porque eu tenho uma certeza que quem vai me dar um jeito é Deus. Quem vai trazer a pessoa certa é Deus. E ela está assim, olha, eu vou te dar um jeito. Se você não me der o último presente esse ano de criança, porque eu vou virar adulta. Sabe, a ansiedade pode nos roubar, queridos. Esperar no Senhor é difícil, mas é uma certeza de que quando vem certo, não vem para sofrimento. É entregar as nossas necessidades, nossas angústias diante do Senhor e saber que o melhor, a boa parte vem dele, o melhor vem dele. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos um jovem aqui que esperou com paciência no Senhor e está ali com uma casa, uma família linda se formando, agora vai ser pai de menino. Glória a Deus, porque nós temos exemplos, nós temos testemunho. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Fala assim, ensina teu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não se desviará. Amém? Posso perder a oportunidade, né? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então Marta, ela nos ensina. Ela nos ensina que ela queria servir. Ela estava preparando a mesa, ela queria chamar a essência, o coração daquele que está visitando a sua casa. Mestre, olha, eu estou fazendo, você está vendo? Estou fazendo demais. É muita coisa, muita gente chegando. Não estou dando conta. Marta, Maria escolheu a boa parte. É nos meus pés, é nos pés do Mestre. Querido, Maria, ela nos ensina a adoração. Então Jesus, ele não rejeita o serviço. Ele corrige o quê? A prioridade. Ele não está rejeitando o serviço, não está rejeitando a forma que você está fazendo. Pastor, eu estou fazendo muito. Eu sou obreiro na igreja, eu cruzo e subo para cabecear. Eu faço muito. Não, Jesus, ele não está corrigindo a sua forma de entrega, o seu serviço. Ele está corrigindo o quê? A sua prioridade. Porque a prioridade quando entrou na sua casa tem que continuar sendo prioridade quando ele permanece. Não basta Jesus entrou na sua casa, agora eu vou relaxar. Ou agora eu vou me preocupar com outras coisas, porque Jesus já está na minha casa. Não, ele tem que ser prioridade para você. Ele tem que ser centro para você. Sabe? Quando Jesus entra, Maria entende. Agora eu vou adorar. Agora eu vou para os pés, eu vou receber. Sabe quando nós trazemos ministrantes, palestrantes de fora, conferências, ou quando nós vamos, queridos, não basta você ir, você querer servir lá, ir lá lavar os banheiros, lavar o chão, correr para lá e para cá, que você vai perder a essência. Sabe? É sentar, é ouvir, é se entregar, é saber o que o Senhor... Não, a expectativa não é simplesmente de você chegar no lugar e simplesmente eu estou aqui. E hoje em dia, como a pastora disse, é a selfies, né? O que importa para mim é a foto do palestrante, com o pastor, com a pastora, com a cantora que vai vir. Você perdeu a essência que é a palavra, porque você estava preocupado na hora que ela fosse para o camarim, que ela fosse para a mesa, e você chegar primeiro para tirar aquela foto e já subir para a rede social. Nós estamos deixando a prioridade de lado, que a essência é a palavra. É estar. Deixa eu perguntar para você.
você quando foi a última vez que você anotou aquilo que Deus está falando no seu coração. Ah, pastor, amanhã eu lembro. Amanhã eu lembro. Quarta-feira você lembra ainda da palavra, da essência daquilo que Deus anotou no teu coração hoje? Sexta-feira, se Deus te der uma oportunidade para você compartilhar parte da semente ou do fruto que vai estar sendo gerado no teu coração hoje, será que você se lembra? Se na hora da oportunidade você gritar, nossa, Marta, eu entendi, e você poder levantar uma sala, seu sogro, sua sogra, talvez no desânimo, no superativismo, de uma entrega de servir, e você falar para ela, Marta, volta para o centro do propósito, volta, corrige a prioridade é Jesus. Porque muitas das vezes é melhor Deus falar para você, para o que você está fazendo e volta para os meus pés. Não importa se você está ganhando 20, 50 pessoas por dia, se eu te perder, porque a palavra diz o quê? Que uma pessoa, uma salvação de uma alma, vale mais que o mundo todo. Será que só vale o outro? Será que só vale o próximo? E você não? Não. Deus quer você primeiro. Deus quer você de volta. Deus quer você na essência. Deus quer você na intimidade. Sim ou não? Olha para o teu irmão e fala assim, é você mesmo. Amém, queridos? Então mudar é uma entrega primeiro, é o serviço, é a adoração. E nós vemos como que Maria nos ensina aos pés de Jesus. Se você for lá comigo, o livro de João, capítulo 12. Verso de 1 em diante vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância deste perfume. Amém? Então nós vemos que quem aprende com o pé, quem aprende nos pés de Jesus, entrega para ele assim, é espontâneo. A forma de adorar ele, sabe, é de uma forma assim de chamar a atenção. E Marta e Maria, Marta ela continuava servindo, na sua essência era de servir. Acredito que a sua linguagem de amor era serviço. Maria ali era de presentear, de receber presentes. Ela pegou um nardo, uma essência de perfume caríssimo. Ela derrama sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Queridos, acredito que naquele momento podemos levar a um nível de quebrantamento, um nível de entrega para quem entende esse nível de adoração, esse nível de quem está recebendo Jesus parando de ministrar e olhando a cena, ela quebrando o frasco do perfume caríssimo e derramando sobre os pés de Jesus. E ela não se contenta simplesmente em banhar os pés de Jesus com aquilo que era muito precioso, muito caro, mas ela tira os seus cabelos, desenrola os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela sempre tem que ser na essência
filho que sabe onde está, ou na casa que ele está, ele entra, a geladeira da casa do pai é a mesma que a geladeira dele. O sofá da casa do pai, ele não precisa pedir permissão para sentar, ele simplesmente senta. Se ele quer ir lá tomar um cafezinho quente na casa do pai, não precisa ver que ele vai autorizar, ele não está na casa do pai, é meu também. E por que muitas das vezes nós, na essência de filho, entendendo que nós somos filhos, nós nos restringimos diante da presença de Deus? Tem alguém que para te convidar, viu? Vamos adorar, vamos ser espontâneo, vamos dar glória a Deus. Não, mas seu irmão gritar primeiro, eu grito. Não, mas o irmão está chorando, queridos. A essência da adoração dele é diferente da tua. E nós estamos esperando um comportamento igual ao nosso para a gente ter a essência. Não seja o primeiro. Atrai a presença de Deus primeiro. Deixa que quem está no superativismo possa entrar diante de Deus e falar: meu, mas isso não importa, está nos seus pés aí, tá? Eu estou fazendo. Deixa Deus corrigir a pessoa, mas entrega você primeiro. Chama a atenção você primeiro. Deus está te chamando de novo a voltar à essência, como você não ligava. Não ligava para quem estava do lado. Aleluia! Glória a Deus! Quando vinha aquela erupção dentro de você, assim, você soltava aquela rajada de língua estranha, e o povo chegava arrepiado do teu lado, você falava assim: agora Deus chegou na casa. Sabe aquela sede? Onde está? Aquela vontade que quando você subir no monte, o caminho já ia acendendo, os gravetos já iam acendendo. Onde está? Aquela sede, aquela fome, aquela busca da presença, da essência que atraía os céus, ao ponto de você falar assim: olha, hoje o céu está baixinho aqui. Se você levantar a mão, você vai poder sentir, apalpar. A glória de Deus está aqui. Glória a Deus com sua adoração. Sabe, enquanto hoje nós passamos aqui, viemos para a igreja, trouxe a mangueira, falei: não, hoje eu vou lavar a igreja. Queridos, não tem algo assim que eu preciso abrir mão, mas eu gosto demais de servir. Mas quando eu estava lavando a igreja aqui, eu estava sentindo tanta presença de Deus. Lavando, arrumando, posicionando algumas coisas, tirando, abrindo espaço para outras. Sabe, sentindo a presença de Deus. Eu ia falar sobre adoração. Como começa a sua entrega? Pastor, a minha entrega começa após o louvor, quando a pastora vem ministrar a oferta. A sua entrega, assim, ela tem que começar de domingo a domingo. A sua entrega ela tem que ser maior no meio da semana do que no domingo de culto. Aqui nós simplesmente só reabastecemos a carga de energia, sabe? Hoje nós temos esses carros elétricos, nós chega, dá um pouquinho, coloca lá, dá aquela carga nele e ele anda. O culto do domingo tem que ser esse plugin para você servir o máximo de pessoas que você puder durante a semana, abençoando, compartilhando sonhos, visões, falando: olha, Deus vai te tirar desse poço, olha, Deus vai restaurar a sua família. Ah, mas eu não acredito. Mas eu acredito, sabe, liberando palavras, ofertando na vida de quem não merece. Pastor, não merece. Não, você também estava nesse estado. Um dia você também não merecia e alguém foi lá e ofertou na sua vida. Palavra de Deus. Tem coisa mais preciosa neste mundo do que a palavra de Deus, do que uma profecia que colocou a sua casa de pé. Não tem. Ah, pastor, mas se ele me desse 100 conto naquele dia, 100 conto naquele dia você teria gastado e sua família teria se perdido. Valeu mais uma palavra. Deus vai fazer na sua casa, vai fazer na sua família, sabe? E a gente espera
Aqueles 5 minutos, quando você levanta a igreja, a gente vai orar, nós vamos abençoar você, você vai trazer a sua entrega, a sua oferta. Mas achamos que Deus está abençoando somente aqui. Não, Deus tem abençoado você durante a semana toda, com oportunidades de você ser uma sementeira na vida de pessoas. Adoração é servir, é trabalhar, e que isso seja para você um ato voluntário diante de Deus, que atrai a presença de Deus. E quando você chegar no teu quarto, fechar a porta e falar assim: Senhor, eu consegui, hoje eu fiz o meu melhor. O Senhor sabe como que eu não gosto daquele vizinho, como que ele é chato, quando ele rasga o saco de lixo dele perto do meu muro, e quem tem que catar sou eu não gosto dele. Mas hoje eu vi que ele estava triste, eu pude liberar uma palavra sobre a vida dele. Sabe? Pequenas coisas. É aproveitar a oportunidade que Deus te dá, até na direção de uma pessoa que não merece. Eita, mas quando ele estiver aqui glorificando a Deus, quando ele estiver passando do teu lado na rua, uma espada de Jeová no braço do braço, e falar assim: olha, foi a tua palavra que me colocou de pé. Porque eu sabia que tudo que eu fazia não era para atrair nada de melhor em você. E naquele dia você falou para mim: me levantar, me corrigir. Eu me levantei, me corrigi. Eu estou de pé, minha família está de pé. Uma adoração que rompe as paredes do templo, que alcança vidas lá fora, que alcança filhos, filhas. Ei, querido, é Deus te chamando para voltar para a essência. Se for para sentar e ouvir, sempre para ouvir. Sabe, esse final de semana foi um final de semana de alinhamento para mim. É dia de discipulado, não é dia de alinhamento. Sentamos lá para ouvir o pastor Luiz Fernando ministrar, e muitas das vezes é palavra de correção, realmente de um alinhamento que nos traz vida. É hora que Deus pega na sua orelha, dá uma coxada, e fala assim: nossa, mas eu sei que eu precisava, mas eu não queria. É o filho que sabe que aprontou, mas saiu correndo, porque se o pai pega ele, sabe? Mas ele sabe que ele precisava da correção. E querido, foi tão bom. Foi tão bom o alinhamento, a palavra, os gestos de amor. Porque tudo isso nos posiciona. Tudo isso nos faz voltar para a essência de quem nós somos. Pastor, mas eu estava servindo e fui ferido. Eu estava fazendo e fui ferido. Queridos, deixa eu falar para você. Vai acontecer de novo. Mas quando você sabe para quem você está entregando, para quem você está fazendo, até quando acontecer, você vai assim: glória a Deus, porque eu já estava esperando. E isso veio para a glória de Deus. Porque eu não parei no meu servir, eu não parei de fazer. Amém, igreja? Você está comigo aí, sim ou não? Então, a avodar é servir sem perder a adoração. E hoje Deus está nos chamando, está chamando pessoas cansadas do ativismo, sobrecarregado emocionalmente, que trabalha muito. Mas deixa eu falar para você, e ora pouco. Ah, mas eu estou fazendo e estou orando pouco. Então Deus está te chamando, sabe, para parar de fazer muito e orar um pouco mais. Que fazem para Deus, mas não permanecem em Deus. Eu estou fazendo para Deus, mas não permanecem em Deus. Então a palavra de hoje é volta. Coloca Deus no propósito. Coloca Deus no centro. Prioriza Deus. E tudo na sua vida vai trazer uma essência nova. E Deus está dizendo para nós: volte para os meus pés.
volta para os pés de Jesus. Porque antes de Deus usar as suas mãos, Ele quer ter a certeza que Ele tem o teu coração. Ele quer esse altar, amado. Ele quer esse altar pegando fogo, queimando na essência dele. Eu queria te convidar a se colocar de pé. As mãos sobre o teu coração. E sabe o que o judeu ele faz? O judeu, quando Deus chama ele, corrige ele, ou quando ele está de luto, ele está ferido, e ele quer demonstrar o que ele está sentindo, ele rasga as vestes, ele se cobre de cinza, porque além de ele estar sentindo aquela necessidade, aquela angústia de Deus, ele tem que demonstrar a quem está do lado dele que ele está passando por aquilo. Então, se ele está de luto, ele rasga as vestes, ele joga cinza sobre ele. Quem passar por ele vai saber o momento que ele está passando. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos, fosse sincero diante de Deus, com o tempo que você está vivendo. Isso. Nós vamos ter um tempo de oração e depois um tempo de adoração. Talvez este seja um tempo que você não está tirando da tua casa, o Senhor está te permitindo hoje, abre o coração diante de Ele. Queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar para esse jardim de encontro. Nós queremos voltar, Senhor, para o centro da tua vontade, do teu querer. Nos ajuda, Senhor, Pai, a abrir as comportas do nosso coração, para que o Senhor possa operar. Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas, que cura, ó Pai, as nossas feridas. Sim, Senhor, eu profetizo sobre a vida, Senhor, deste homem, desta mulher. Eles serão, ó Pai, sairão daqui, ó Pai, cheios de vida, cheios de vigor, ó Pai, de ânimo, de te adorar, de entregar a Ti, Senhor, novamente os passos.
teu braço forte. Pai, nós liberamos, Senhor, todos aqueles que nos ofenderam. Nós liberamos, ó Pai, no mundo espiritual, Senhor, ó Pai, todos aqueles que lançaram pedras. Senhor, os abraços, Senhor, ó Pai, que não nos deram. Os apertos de mão, Senhor, ó Pai, que faltaram. Nós liberamos, ó Pai, no mundo espiritual agora. Todos aqueles, Senhor, que enquanto nós servíamos, ó Pai, nunca olhou para nós. Nós liberamos, Senhor, estas vidas na noite de hoje. Senhor, nos alcança com a tua misericórdia. Nós perdoamos, nós liberamos perdão na noite de hoje. Traz uma essência nova, Senhor. Traz um brilho novo nos nossos olhos, Senhor. Reacende a chama dentro de nós, Senhor. Reacende o brilho, ó Pai, do teu Espírito em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, toca, Senhor, ó Pai, essa casa de avivamento. Toca, Senhor, ó Pai, esse altar de avivamento. Toca, Senhor, ó Pai, o nosso
Oh, me perdoa.
pois cada vara representa um chefe de uma tribo. E ponham estas varas na divisão interior da tenda do encontro, para além do véu onde eu me encontro contigo, em frente do testemunho. Servi-me destas varas para identificar o homem que eu escolhi, pois a sua vara dará rebentos, florescerá, para que porem em fim a murmuração e as limitações contra vocês. E Moisés transmitiu essas indicações ao povo, e cada dos 12 chefes inclinaram a Arão e trouxe a sua vara, e pô-las perante ao Senhor, na divisão do interior, onde estava o testemunho. E quando no dia seguinte tornou a entrar ali, verificou a vara de Arão, representando a tribo de Levi, tinha dado rebentos, produzindo flores e até amêndoas. Moisés trouxe para fora a vara de quem estava diante do Senhor e mostrou-lhe. Cada um tornou a pegar a sua. E o Senhor disse a Moisés que colocasse a vara de Arão junto à arca do testemunho, como lembrança daquela rebelião que fizeram. E ele deveria trazer diante para fora e mostrá-la ao povo. Uma noite foi suficiente para pôr fim à rebelião, pôr fim às críticas, pois se levantava diante de Moisés, pois diziam que Moisés estava escolhendo porque era irmão, fazia porque era irmão. E o Senhor disse: diz então às tribos que peguem o seu líder, escolham uma valha seca e tragam diante de mim e marquem o seu nome nela. E a vara que eu, em uma noite, produzi folhas, flor e figos e amêndoas, essa ou esse eu escolhi. Assim disse o Senhor ao início do culto, que varas secas estavam diante dele, e que árvores, folhas, esses galhos seriam agora transformados, dariam neles folhas, flor e amêndoas. Assim eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, a partir de hoje. Em uma noite na presença do Senhor, a sua vida será totalmente transformada. Em nome do Senhor Jesus, quem recebe diz amém. Uma noite de adoração é a certeza do Senhor está falando contigo. Senhor, nós não queremos perder mais um minuto, Senhor.
ninguém. Nós estamos aqui a servir de ombro, a mostrar o caminho, Senhor. Muito obrigado. Porque o primeiro passo o Senhor tem nos encorajado a dar, e vem uma multidão atrás de nós, corrigindo os passos errados, mostrando as suas falhas, rasgando suas vestes. Senhor, muito obrigado. Porque, Senhor, nós erramos, nós falhamos, mas a sua misericórdia, o teu sangue nos cobre. E, Senhor, continua fazendo, continua operando em nós e através de nós. Eu te peço, Espírito Santo, que essa igreja, Senhor, Pai, por onde ela passa, as pessoas possam provar do seu fruto, provar do seu testemunho, Senhor, da força, Senhor, da palavra que sai dos lábios, Senhor, daquele que te serve. Eu te peço, Espírito Santo, assim como o Senhor aqui profetizado na noite de hoje, esses filhos, Senhor, Pai, eles prosperarão de uma forma, Pai, de transbordar, Senhor, para a direita, para a esquerda, Senhor. Senhor, os faz crescer nessa terra. Que à medida, Senhor, que as suas dispensas forem alargando, o necessitado possa vir, Senhor, e se assentar à mesa desses servos e receber dali, Senhor, Pai, o nível de amor que ele merece. Eu te peço, Espírito Santo, coloca sementes, Senhor, na mão dos filhos que semeiam. Coloca, Senhor, frutos, coloca discípulos que possam, Senhor, sentar na mesa dessas famílias e serem ali impactadas, Senhor, pela tua palavra, pelo testemunho de fé, e serem edificados, serem, ó Pai, conduzidos, ó Pai, ao batismo nas águas. Eu te peço, Senhor, que através das vidas que aqui estão, eles possam ter um encontro com o Senhor, um verdadeiro encontro que reposiciona vidas, que levam vidas ao arrependimento, assim como o Senhor, ó Pai, usou da casa de Marta, ao entrar naquela casa, Senhor, ó Pai, nos ensinando o que é verdadeiramente uma adoração. E o Senhor mostra, Senhor, quando o Senhor retorna a Betânia, para dar um dos maiores testemunhos já vistos naquela época, Senhor, e até os dias de hoje, quando, Senhor, na necessidade daquela família, o Senhor chega novamente, e Lázaro, Senhor, já fazia 4 dias que estava sepultado, e Marta vem e te adora e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, uma família que adora o Senhor, ela é lembrada. Uma família que tem um coração entregue no teu altar, Senhor, ela é lembrada. E ela vive milagre sobrenatural. Eu creio, Senhor, que nós estamos ministrando a família, Senhor, que vão viver milagres sobrenaturais. Direcionamento para dentro de uma cova vazia e fria. Um direcionamento àqueles que estavam como espectadores, vendo aonde iria, tentando ali passar o luto com aquelas 2 irmãs, e vendo o mestre vindo diante do sepulcro dando uma ordem: abram, remova a pedra. Senhor, não foi um culto comum, foi um
abraços que parecia que tinham se perdido, que não voltaria mais. Momentos de mesa, de compartilhar sonhos, visões, não teriam mais, mas Senhor, aquele dia foi diferente, foi um culto diferente. O Senhor direcionou a voz para dentro do sepulcro, estendeu as mãos aos céus e disse: Lázaro, vem para fora. Senhor, foi uma palavra e os sonhos voltaram a reviver. Alguns espantados, ó Pai, curiosos, correram. Os fariseus, Senhor, com os olhos fitos dentro daquilo que eles não podiam imaginar que aquilo iria acontecer. Como negar? Um sinal como aquele, eu profetizo sobre essa igreja. Vamos viver milagres sobrenaturais. Você vai viver milagres sobrenaturais. Atraindo os céus com a tua adoração. Atraindo os céus com a tua adoração. Aleluia. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós queremos, Senhor, que da nossa geração não vai se perder nenhum. Os nossos filhos e as nossas filhas, assim como diz as Escrituras, profetizarão. Não, mas parece que não, pastor, comigo não dá. Parece que os ossos já estão sequíssimos. Não dá. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Vai dar. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Nós vamos viver milagres sobrenaturais. Os irmãos distantes que não querem saber de Jesus vão vir para ver o que Deus está fazendo de espantoso na sua vida, os milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e se converterão. Aceitarão Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai viver, você vai descer as águas, batizando irmãos, primos, famílias se convertendo e você podendo apresentar a Cristo. Profetizo isso sobre a sua família. Aleluia. Estenda suas mãos. E eu farei errado, Nai Vishnalei. E Sadonai a palavra eleita virronei. E Sadonai a palavra eleita. E essa leirá. Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Não saia daqui antes de se abraçar um campeão vitorioso que está do teu lado. Amém?